O sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, agora opera com 12% da capacidade. Já o reservatório Alto do Tietê, que também opera na região metropolitana da capital paulista, está com um nível em 16,9%. Um grupo ligado à Al-Qaeda libera um americano sequestrado há 2 anos na Síria, assim como o jornalista James Foley, morto pelo Estado Islâmico do Iraque. A ONU diz que ajudou no processo para soltar Peter Thiel Curtis, mas não deu detalhes sobre a negociação. No futebol, Campeonato Brasileiro, Série A, o Atlético Paranaense vai empatando com o Vitória, recebe o Bahia e vai empatando com o Bahia por 0-0. Nos jogos de mais cedo, São Paulo venceu o Santos por 2-1, Grêmio ganhou do Corinthians também por 2-1, o Flamengo derrotou o Criciúma por 2-0, Figueirense bateu o Vitória por 1-0 e o Fluminense goleou o Sport por 4-0. E o Barcelona, Barcelona estreia no Campeonato Espanhol com uma vitória de 3-0 em cima do Elche no estádio Camp Nou. O brasileiro Neymar não jogou por causa de uma lesão no tornozelo. Band News. Tempo. Domingo ensolarado e quente em todo o Brasil, as temperaturas sobem rapidamente e teremos uma tarde de muito calor. Mas atenção, porque em Santa Catarina, Paraná, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e também no interior das regiões Norte e Nordeste, o tempo fica bastante seco com umidade relativa muito baixa e isso requer cuidados redobrados com a hidratação. Em relação às temperaturas, elas disparam, ficam acima dos 27 graus em todo o país, máxima de 27 graus em Belo Horizonte e Salvador, 28 graus em Curitiba, 29 graus em São Paulo, Brasília e Fortaleza, 32 graus no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, onde a temperatura subiu 6 graus em 1 hora pela manhã, à tarde os termômetros alcançam os 33 graus. Eduardo Gonçalves, da Somar Meteorologia, para a Rádio Band News FM. Abrimos este jornal com as informações de Curitiba. Fala Maria Eduarda Laz. 77 presos que eram ameaçados pelos detentos rebelados em Cascavel, no oeste do Paraná, foram transferidos para outra unidade penitenciária no final da tarde de domingo. Apesar da transferência, o motim, que começou na manhã de hoje, continua na penitenciária estadual do município. 2 agentes são feitos reféns neste momento. Além disso, 2 presos foram decapitados e outros 4 ficaram feridos após terem sido atirados do teto do presídio de uma altura de mais ou menos 15 metros. 3 deles foram encaminhados a hospitais da região. Um deles não teve ferimentos graves e continuou na penitenciária. A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça do Estado, que apesar disso ainda não soube informar o número exato de feridos no momento. Os rebelados se reúnem no teto do presídio e usam capuz no rosto. Ainda segundo a Secretaria de Justiça, pelo menos 60% da unidade ainda está tomada pelos presos. A Polícia Militar negocia na penitenciária e a Secretária de Justiça, Maria Tereza Willy Gomes, também está dentro do local e participa das negociações. A rebelião começou no momento em que um agente penitenciário foi entregar o café da manhã aos presos. Eles reclamam da estrutura, a alimentação e higiene da penitenciária. No local não há superlotação. Há 1.044 presos e a capacidade da penitenciária é de 1.182 presos. Curitiba tem noite agradável, temperatura no momento de 24 graus. Band News FM, nas eleições 2014. Tucanos e petistas tentam demonstrar que não estão preocupados com o crescimento das intenções de voto na candidata do PSB, Marina Silva. As pesquisas encomendadas pelos 3 partidos indicam que ela já estaria isolada em segundo lugar à frente de Aécio Neves, do PSDB. O senador mineiro visitou ontem o Rio de Janeiro e depois esteve na capital baiana. Ele fez questão de aparentar tranquilidade e tem afirmado aos aliados que a alta da ex-ministra nas pesquisas não teria sustentação. Aécio disse ainda que receberá de braços abertos os políticos insatisfeitos com a nova chapa liderada pelo PSB. Não vou fazer nenhuma ação junto ao PSB de cooptação de quem quer que seja. Se ao longo da caminhada a nossa proposta é sensibilizar setores do PSB ou ligados ao PSB, obviamente que são bem-vindos.
Os petistas também acompanham os números de Marina com atenção. Dilma Rousseff participou de uma cerimônia em uma estação de trem de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela comentou as críticas da oposição à política econômica do governo. Acho que quem falar que vai acabar com o fator previdenciário tem de explicar como é que paga. Porque alguém que falar para vocês, vou reduzir a meta da inflação, no dia seguinte tem de cortar programa social. Marina Silva escolheu Recife para lançar a campanha após a oficialização da chapa. Ao lado do vice Beto Albuquerque, a candidata repetiu que não há mal estar no partido, apesar da saída de políticos ligados a Eduardo Campos, e reafirmou o compromisso de acabar com a possibilidade de reeleição, após já ter dito que, se eleita, ficará no cargo apenas por 4 anos. É o nosso compromisso de acabar com a reeleição, e eu assumindo o compromisso publicamente de que terei um mandato de apenas 4 anos. Luciana Genro, do PSOL, deu entrevista na capital paulista. Levi Fidelix, do PRTB, foi sabatinado por um portal da internet. O pastor Everaldo, do PSC, fez campanha em Brasília. Eduardo Jorge, do PV, assinou uma carta de compromisso com a Sociedade Vegetariana Brasileira. Rui Costa Pimenta, do PCO, e Zé Maria, do PSTU, participaram de reuniões internas com as equipes de campanha. Mauriase, do PCB, teve contato com eleitores em Teresina, no Piauí. José Maria Eimael, do PSDC, não teve agenda divulgada. Hoje e amanhã, os presidenciáveis vão se preparar para o primeiro debate na TV. O confronto direto acontece na terça-feira, a partir das 10 da noite, na tela da Band. A cobertura completa você confere na Band News FM a partir das 9 da noite. Na quinta, os debates serão para os governos da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do Sul. E no dia 2 de outubro é a vez do Ceará. A polícia do Rio de Janeiro procura pelos criminosos que assassinaram um jovem após um acidente de trânsito. Será enterrado neste domingo o corpo do jovem de 19 anos que foi assassinado após um acidente de trânsito em Costa Barros, nas proximidades do Morro do Chapadão, na zona norte da cidade. João Pedro de Oliveira Ribeiro Júnior saiu do trabalho no centro com o amigo Diego Santana, de 26 anos. Ambos seguiam de carro para uma igreja em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira. Daqui a pouco a gente traz a atualização dessa informação direto do Rio de Janeiro. Fórmula 1. A Red Bull supera a Mercedes do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, Luiz Fernando Ramos. Eles decidiram cortar. A Fórmula 1 volta a fazer um grande espetáculo pela terceira corrida consecutiva. A exemplo do que já tinha acontecido na Alemanha e na Hungria, o Grande Prêmio da Bélgica também foi bastante emocionante e cheio de alternativas. No final, um vencedor surpreendente. Daniel Ricciardo, da equipe Red Bull, havia largado de uma posição intermediária e venceu depois de fazer uma prova perfeita. Mas a corrida em Spa-Francorchamps foi marcada pela polêmica da equipe Mercedes. Nico Rosberg ainda conseguiu terminar na segunda colocação, mas um toque entre ele e Lewis Hamilton logo na primeira volta acabou prejudicando o piloto inglês, que teve um pneu furado e acabou sendo prejudicado na performance do seu carro. Hamilton acabou abandonando a prova. O pódio foi completado por Valtteri Bottas da Williams em terceiro, Kimi Raikkonen da Ferrari ficou em quarto, Sebastian Vettel da Red Bull foi o quinto colocado, Kevin Magnussen da McLaren o sexto, Jenson Button também da McLaren ficou em sétimo, Fernando Alonso da Ferrari em oitavo, Sérgio Pérez da Force India foi o nono e Daniil Kvyat completou os 10 primeiros colocados. Massa terminou em 13º e teve um problema no carro que ele explicou dessa forma. O problema foi a batida do Hamilton, que eu acabei pegando um pedaço gigante no meu carro e ficou enrolado, né, no carro, e o carro andava para trás, não tinha como manter o carro na pista, e eu vinha reclamando, o carro é impossível de guiar, tem alguma coisa errada, a gente parou no box, eles não tiraram, eu continuei, eles foram tirar na outra parada, que era bem mais tarde, e a coisa já tinha acabado praticamente, já estava em 14º,
Aí tiraram, o carro mudou, o carro era outro carro, mas era muito tarde, a coisa já tinha acabado, foi uma pena. No Mundial de Pilotos, a liderança é de Nico Rosberg com 220 pontos. Lewis Hamilton está em segundo com 191. 29 pontos separando os dois pilotos que disputam o título. Daniel Ricciardo está em terceiro com 156 pontos. A próxima etapa da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Itália daqui a 2 semanas no circuito de Monza. De Spa, na Bélgica, Luiz Fernando Ramos, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 7h12, noticiário local. Calor ainda nesta noite de domingo na cidade de São Paulo e o trânsito vai bem, a não ser em pontos específicos da cidade. Específicos, é isso aí, né? Com S, né? Não vai esquecer do S, Felipe Bueno. Bem, a região da Bienal, por exemplo, na zona norte da cidade, região do Anhembi, onde se realiza a Bienal, primeiro fim de semana da Bienal do Livro, está bastante movimentada, tem trânsito nos arredores do Anhembi. Outro lugar ruim de trânsito agora, e com irregularidades cometidas por motoristas, é a região do Parque Ibirapuera. Tem informação do nosso ouvinte pelo WhatsApp da Band News FM. Vamos lá? Boa noite, aqui quem está falando é o Rafael. Eu acabei de passar pelo Parque do Ibirapuera e tá tendo um festival de jazz lá, tá uma vergonha, porque as pessoas estão parando os carros na Avenida Pedro Álvares Cabral, onde é proibido parar e estacionar, e como se isso não fosse suficiente, o pessoal ainda tá parando os carros em cima das praças ao redor do Ibirapuera, os canteiros onde é proibido. Obrigado, boa noite. Valeu, Rafael, obrigado pela informação. Tem de fato um festival que começou à tarde, vai até o comecinho até o meio da noite, né? Um festival de música, um festival de jazz, e não é incomum a gente testemunhar na região do Parque Ibirapuera, ou melhor, nas regiões próximas a parques, de maneira geral em São Paulo, estacionamento irregular, né? Inclusive o uso de vias para estacionamento, que é o que está acontecendo, diz o nosso ouvinte Rafael. E ele conta aqui, depois ele complementou, falou que não tem ninguém da CET, e quando ele ligou na central da CET ainda fizeram pouco caso. Manda mais detalhes pra gente, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Proposta de Alckmin. Criei e enviei para Brasília o projeto de lei que prevê o aumento do tempo de internação de menores que cometam crimes hediondos. Estou cobrando o Congresso. A lei atual é frouxa e estimula a impunidade. Geraldo Alckmin, 45. Aqui é São Paulo, PSDB. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ouvinte@bandnewsfm.com.br. Se você quiser tirar alguma dúvida, dar uma opinião, enviar uma sugestão ou uma crítica, manda lá, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Conta Gotas. Ouvinte trazendo informação. Boa noite, Band News. Aqui no Jaraguá já não tem mais água. Todos os dias, às 9h30 da noite, às 21h30, a água costuma acabar. Mas hoje acabou super cedo. Enfim, vou ter que acordar bem cedo amanhã para poder lavar o cabelo. É a Carol que está nos ajudando a mapear os problemas de abastecimento de água na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Manda o seu recado. O mapa com as informações já está no nosso site, no site da Band News FM. Valeu. Governo frouxo, a polícia é fraca, policiais executados, população apavorada. Sou o Major Olímpio, 1200. Reaja, São Paulo. Eleitoral 9504/97. E aí, Felipe Bueno, me conta uma coisa, tem problema nas estradas? Olha, eu, ouvinte da Band News FM, te respondo uma coisa, se tem um lugar que você não deve visitar agora, é a região entre Atibaia e Mairiporã. Fernão Dias tem, no sentido São Paulo, 38 quilômetros de lentidão. Do 27 ao 65 tem lentidão pela Fernão Dias. Evite, esqueça que existe a Fernão Dias. Muita gente viajou para o interior para curtir o fim de semana ensolarado. A Dutra também tem problemas no sentido São Paulo. Do 105 ao 110 em Taubaté. Do 201 ao 208 em Arujá, ambos os trechos pela pista expressa, e do 229 ao 230 pela lateral, isso já em São Paulo. Castelo Branco tem 2 pontos de lentidão, do 63 ao 53 e do 50 ao 41 no sentido São Paulo. Raposo, do 38 ao 34 em Cotia, também no sentido São Paulo. Ayrton Senna com lentidão do 59 ao 57 e do 40 até o 28. Também tem um probleminha aí no sentido interior da Ayrton Senna, do 16 ao 19 tem lentidão em Guarulhos, aí por causa de obras.
Mais problema nas estradas? Tem sim. Olha, estava esquecendo do sistema Anhanguera Bandeirantes, né? No sentido São Paulo. A Anhanguera, em Jundiaí, do 63 ao 58 e em São Paulo, do 24 ao 20. E a Bandeirantes, do 70 ao 58, em Jundiaí também, e do 16 ao 13, já na cidade de São Paulo. Tudo isso no sentido capital. Gente, Samanta tá mandando um recado aqui, Raposo Tavares, na região de Cotia, tudo parado. Obrigado, Samanta. E tem aqui Ayrton Senna parada em Itaquaquecetuba. O que está acontecendo? Ouvinte com telefone de números finais 6062. Exatamente esse ponto da Ayrton Senna que eu falava que tem problemas aí. Obrigado pela participação. 7h17. Band News FM. Sua viagem, com Ricardo Freire. Bem-vindo a bordo, bem-vindo a Broadway no Sua Viagem. Desde o início da semana, eu tô dando dicas para você acertar na escolha do seu musical na Broadway, mas olha só, nem só de Broadway vive o entretenimento de Nova York. Fora do bairro dos teatros, Nova York oferece espetáculos que eventualmente também usam música e dança, mas que não seguem a cartilha dos musicais da Broadway. São os espetáculos off-Broadway, que normalmente são mais enxutos, mais descontraídos, têm ingressos menos caros e que podem ser comprados facilmente com 2 ou 3 dias de antecedência. Mesmo entre esses espetáculos off-Broadway, já existem os clássicos que não saem nunca de cartaz. Entre eles estão o Blue Man Group, que aqui no Brasil estrela os comerciais da TIM, o Stomp, grupo de percussão que já apareceu na publicidade da Coca-Cola, e o Força Bruta, um grupo argentino que teve que se mudar para Nova York por causa do sucesso. Mas fora os clássicos, tem sempre coisa nova e instigante estreando tanto off-Broadway quanto off-Broadway, que é um circuito totalmente alternativo. Para saber o que está em cartaz na cidade durante a sua estada, compre as revistas Time Out New York e New York Magazine, que são as vejinhas de Nova York. Foi assim que eu descobri um musical off-Broadway que eu adorei e que eu repasso a dica para você. É Here Lies Love, uma parceria do eterno Talking Head David Byrne com o DJ Fatboy Slim, e que narra a história de Imelda Marcos, a Evita das Filipinas. O musical é encenado num galpão do Public Theater no East Village e a plateia fica em pé, dançando e acompanhando o vai e vem dos palcos, que são móveis. Here Lies Love é sensacional e fica em cartaz até pelo menos outubro. Vai por mim? Viagem na viagem. Can't take my eyes off you. Alô, gente, quem está falando aqui é Bel Marques. Eu tenho um recado para todos os brasileiros. Está chegando a hora mais importante nas nossas vidas, as eleições. É hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote, vem pra urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. Acesse www.tse.jus.br e informe-se. TSE, Justiça Eleitoral. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ouvinte@bandnewsfm.com.br. Se você quiser tirar alguma dúvida, dar uma opinião, enviar uma sugestão ou uma crítica, manda lá, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Sete horas 21 minutos, horário de Brasília, atualizando os destaques do noticiário deste domingo. A gente começa com as informações do Rio de Janeiro. Tayana de Oliveira. A Polícia Civil vai apresentar nesta segunda-feira o homem preso por suspeita de participação no assalto que terminou com a morte da empresária Maria Cristina Bittencourt Mascarenhas,
dona do restaurante Guimas, na Gávea, zona sul do Rio. O suspeito foi detido por policiais do batalhão do Meier após uma denúncia anônima. Segundo a PM, ele foi abordado em um supermercado na rua João Ribeiro, em Pilares, na zona norte da cidade. O Serviço de Buscas e Resgate Marítimo da Itália salva cerca de 3.500 imigrantes que tentavam atravessar o mar Mediterrâneo. Pelo menos 19 pessoas da embarcação que partiu do norte da África morreram. Agora as informações de Porto Alegre, Jonathan Bittencourt. Um homem de 79 anos de idade foi morto no sábado com pelo menos 12 facadas pelo próprio filho no município de Vacaria, na Serra Gaúcha. O nome da vítima era Sevaldino Fernandes da Silva. Segundo a Brigada Militar, o suspeito pelo crime sofria de esquizofrenia e foi preso em flagrante. Campeonato Brasileiro, Série A, Goiás 0, Cruzeiro 1. Cruzeiro mais uma vez vencendo, não deixando pedra sobre pedra. Vai chegando aí, caso essa vitória seja confirmada, o jogo está no intervalo, aos 39 pontos na primeira posição. Também em andamento, Atlético Paranaense 0, Bahia 0, o jogo também está no intervalo. Mais cedo o Grêmio ganhou do Corinthians por 2-1, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-0, Figueirense bateu Vitória por 1-0, São Paulo venceu o Clássico, derrotou o Santos por 2-1 e o Fluminense goleou o Sport por 4-0. Brasileiro Thomas Bellucci estreia amanhã no Aberto dos Estados Unidos, um dos 4 torneios de tênis mais importantes da temporada. Ele encara o francês Nicolas Mahut a partir das 3 horas da tarde. Band News no Mercado, com João Faria. Olá, começa agora o Band News no Mercado, onde marcas e consumidores se encontram. Você já parou para pensar como é difícil hoje uma marca chamar a sua atenção? Em qual das telas ela te encontra? Na do smartphone, no tablet ou na tela da TV? Você está agora no rádio, pode ter lido ou não o jornal, uma revista semanal de informação, mas a verdade é que não está fácil prender a sua atenção com tantas mídias espalhadas por aí. Aqui no Band News no Mercado a gente mostra exatamente isso, como os anunciantes procuram você, ouvinte consumidor, e qual o conteúdo que faz a diferença numa estratégia de comunicação. Tudo isso sem aquele jargão publicitário, mas com foco no interesse do consumidor. E mãos à obra, aqui no programa de hoje vamos falar dos caminhos que as marcas percorrem no concorrido mercado de materiais de construção. Quem está construindo, reformando, fica mais atento na publicidade dessas marcas e também nas ofertas das grandes redes de varejo espalhadas por todo o país. Eu recebo hoje a Patrícia Barreiros, executiva de marketing e comunicação da Merriken, que responde pelas marcas Amanco, Bidin e Plastubos. Obrigado pela sua participação com a gente, Patrícia. Obrigada, João, pelo convite. As marcas que disputam na categoria materiais de construção vêm aumentando seus investimentos publicitários? Veja, aqui no mercado brasileiro eu posso falar bem do segmento de tubos e conexões, né? Essa é uma característica de investimento de comunicação muito específica do mercado brasileiro. A Mexiquem, ela tem marcas também, a marca Amanco está na América Latina, porém a característica de investimento em comunicação de massa para o consumidor, ela é muito forte aqui no Brasil. Então, o que eu posso realmente te afirmar é que, por exemplo, a marca Amanco, que foi lançada em 2006, a gente tem um investimento pesado em comunicação desde esse ano, constantemente, ou seja, não tem um ano que a gente não esteja fazendo um investimento, seja mais forte em comunicação de massa, comunicação de relacionamento com o cliente, tem sim essa característica aqui no mercado brasileiro. E como definir e entender o perfil desse consumidor? Ele é um consumidor que não... O material de construção e tubos e conexões não é um consumo mensal ou diário. Então, aquilo que você estava comentando, é difícil chamar a atenção. Eu preciso ser uma marca lembrada no momento
exato, que ele está pensando na reforma, que ele está pensando na construção. Não tem uma comparação direta, por exemplo, com um produto que a gente compra no supermercado e tudo mais. Mas ele é um produto que precisa ser lembrada, a marca precisa ser lembrada. E, de verdade, o público consumidor ouve muito o que a gente chama de especificador ou recomendador da marca. Além do consumidor final, quais são esses outros públicos que as marcas procuram envolver na sua comunicação? A Manco tem uma característica na sua comunicação, inclusive, de valorizar muito essa figura, que é o especificador, que pode ser o balconista, o arquiteto ou projetista de uma obra, mas principalmente o encanador, o instalador hidráulico, né? E essa figura, às vezes a gente faz um comparativo até de... ele é como um médico. Quando o médico te recomenda um medicamento ou um exame, você pouco discute aquilo porque você entende que aquela pessoa é o especialista naquele assunto.